Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. O som tá bom, gente? Ah, maravilha. Então, podemos iniciar? Bom, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos para mais um evento online. Desta vez, a CAPEF está participando da Semana INEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, realizada entre os dias 12 e 18 de maio. E por tratar-se de educação financeira, a CAPEF não podia ficar de fora dessa temática tão presente no nosso dia a dia. Aproveitamos essa data comemorativa para realizar ações educativas que incentivem o planejamento financeiro e previdenciário dos nossos participantes e do nosso público-alvo. E a palestra de hoje faz parte dessas ações. Estamos hoje aqui com o educador financeiro, palestrante e autor de vários livros sobre finanças, Leandro Trajano, para um bate-papo cujo tema é O Poder do Hábito na Construção de uma Vida Promissora. E a nossa proposta é exatamente essa, que seja um bate-papo descontraído sobre como a gente pode realizar ações cotidianas para conseguir conquistar os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos de curto, médio e longo prazo. Bom, o nosso evento vai funcionar da seguinte forma: nós estamos presentes hoje aqui com os nossos diretores, Alcione Mendonça, Sérgio Clark e Henrique Tinoco. Nós faremos uma breve abertura. Na sequência, nós teremos a condução do tema pelo educador financeiro Leandro Trajano. E logo após a apresentação, nós teremos um momento para as dúvidas, compartilhamento de experiências e, por fim, teremos o sorteio de prêmios institucionais entre todos os que participarem da nossa avaliação. Então, o sorteio vai ser feito ao final da palestra, por isso é importante que todos estejam conectados aqui com a gente até o final. Tudo bem? Bom, então, para iniciarmos, vamos convidar o diretor-presidente da CAPEF, Alcione Mendonça, para uma breve saudação. Boa tarde, Alcione. Uma grande satisfação de recebê-los aqui nesse evento, mais um evento promovido aí pela CAPEF, né? Hoje a gente traz um tema dentro da Semana Nacional de Educação Financeira, é um tema bem interessante, não é, que permite que a gente possa ter bons hábitos em relação a como economizar, como evitar gastos impulsivos, né? E isso, com certeza, transforma a vida das pessoas, né? E mesmo independente da fase das fases da sua vida, né, que você esteja, ter bons hábitos em relação à educação financeira é sempre muito importante, né? Então, a CAPEF viu aí no Leandro Trajano uma pessoa com bastante experiência, um estudioso do tema, né, com vários livros aí publicados, né, uma pessoa que já era para ter tido a oportunidade de estar com a gente no nosso seminário de investimento, mas não foi possível por outros compromissos que ele tinha, mas hoje ele está aqui com a gente e a gente vai poder desfrutar desse momento muito importante aí, Leandro, que você fique bem à vontade para que possa colocar seus ensinamentos, né? E na sequência a gente também vai dar a oportunidade para que todos os nossos participantes possam formular aí suas perguntas, tirar suas dúvidas, fazer um bate-papo aí com o Leandro. Então, Leandro, seja muito bem-vindo também e ficamos aqui à sua disposição. Sucesso aí na sua palestra. Um abraço. Um abraço, agradecer a vocês, né? Boa tarde, agradecer essa oportunidade da gente estar junto, sim, muito importante para mim. E numa semana que é bastante simbólica, né? Tem uma relevância muito grande. Estar com vocês da CAPEF, com todo o peso que tem do trabalho, num momento como esse, é fantástico. Então, agradecer a oportunidade e vamos para frente, né? Aproveitar esse momento tão importante da gente aqui. Vou compartilhar a tela
só para que a gente possa ir se guiando com algo mais. E a ideia, claro, é, ao máximo, a gente simplificar esse tema e tudo que vem da área financeira, que para tanta gente já termina sendo tão pesado, né? Bom, o poder do hábito na construção de uma vida promissora. Pois é, os hábitos da gente no dia a dia, as pequenas coisas, elas constroem uma vida tão promissora que por muitas vezes a gente não se dá conta. E aí, alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que é que tem a ver o ovo e o pinto aí? É a polêmica, é aquilo que muita gente pergunta, né? O que é que vem primeiro? É o ovo ou é a galinha? Isso eu escuto de empreendedores, né? Isso eu escuto de famílias, de pessoas que eu atendo, que vejo no dia a dia. Ah, não, eu só vou procurar me organizar melhor quanto a isso quando eu estiver ganhando mais. Ah, não, quando eu realmente meu negócio engrenar, eu organizo melhor as finanças. Será que é por aí? Será que a gente procura um planejamento financeiro, pensar em investimentos, tomada de crédito, em previdência, quando a gente está com a vida organizada? Ou a gente procura participar de momentos como esse para ter os estalos, o conhecimento e poder se organizar cada vez melhor? Bom, independente disso, tá? A gente vai falar de planejamento, saúde, educação financeira, e o que vem primeiro é o planejamento, sim. Se você já está organizado, se você já acha que está bem, que está tudo tranquilo, muitas vezes se organiza melhor, consegue dar bons saltos, sim. A gente consegue avançar, tá? Rede social, deixando aí para que vocês aos poucos possam conhecer algo mais, personal financeiro, mas lá no final eu passo tudo isso para vocês. E falando rapidamente dos livros, né? Na verdade, eu tenho 22 livros escritos, dos quais esses 6 aí, eles foram publicados entre 2022 e 2023, e na Bet Brasil Educar, que nada tem a ver com Bet, tá? Bet é outra sigla, Bet Brasil Educar é o maior evento para a educação, de tecnologia, inovação para a educação da América Latina. Eu lancei há 15 dias mais 7 livros. Boa parte dos meus livros impactam nas escolas, impactam aí os estudantes. Hoje já estão com mais de 130 mil alunos nos mais diferentes estados e cidades do Brasil, e a ideia é contribuir com a educação financeira lá da base, para que esses hábitos e o poder da mudança desses hábitos possa, sim, incrementar e trazer um futuro mais tranquilo. E a gente nem sempre serve de exemplo para isso, né? Então, a nossa geração, a gente não teve tanto acesso a informações e à educação financeira. E poder contribuir com a base é muito importante. Mas não é só com a base. Vocês estão vendo aí mais à direita da tela o verdadeiro cash, tá? Cash, inclusive, vem muito nisso, né? Cash é o C de conhecimento, A de atitude, o cifrão de dinheiro e o H de hábitos. E esse livro fala o que ninguém te contou sobre planejamento financeiro e o mundo do dinheiro. Mas eu falo um pouco dele adiante. Esse livro é para o grande público, é para público adulto, enfim, né? Muito do que eu vejo e do que trago para vocês, do que experienciei, foi literalmente pelo mundo. Além do Brasil, eu tive a oportunidade de viver em outros 8 países. E isso tudo me causou, em vários momentos, intrigantes, né? Que eu vi o comportamento das pessoas, independente da função, independente da renda que tinha acesso, nos mais variados países, eu percebia que a pessoa que ia cultivando, que ia se dedicando a hábitos saudáveis, ela conseguia transformações na vida. E quando a gente fala de saúde financeira, de educação financeira, não é tão diferente. Então, na lista desses tantos países aí que eu morei, Austrália, Timor-Leste como voluntário, Angola, Bolívia, Equador, Haiti, Gana, na construção civil, e Peru para estudar espanhol, eu observava isso, não é? No trato da mãe, do pai com o filho, um hábito comum que a gente tem, né? Não, filho, não tem dinheiro para isso, não. Papai não tem dinheiro, mamãe não tem dinheiro. Será que não tem dinheiro? Ou a gente tem que conscientizar que, olha, isso não é uma prioridade. Muitas vezes você tem dinheiro, sim, eu tenho condição, tem acesso a um crédito, algo que pode comprar aquele brinquedo. Mas quando a gente já começa a se habituar de que não tem dinheiro, até para a criança isso é estranho, né? Papai e mamãe estão trabalhando, está fora de casa há tanto tempo, não tem dinheiro, como é isso? Então, nos mais diferentes países, nos mais diferentes continentes, isso era fácil de perceber. Os hábitos da pessoa cultivavam assim, um poder, uma transformação para frente que é fantástica. E aí um relógio, né? Tempo. O tempo é chave para tudo. O tempo é chave para tudo. O tempo é ligado a número. Lá atrás, 1998, eu estou bem novo, tá? Mas 98, eu estava com muita dificuldade com os números. Muita. E tem muita gente que chega para mim e diz, Leandro, vai com calma que eu sou de humanas. Mas eu sempre fui de humanas. E hoje eu não largo o número para nada. E eu acho que para você não é diferente. Você bota o Waze ou o Maps, o que é que você espera que ele te dê? Quantos quilômetros em quanto tempo? Se você está bem, está com febre ou não, seu filho está com febre ou não, é um número que vai dizer.
bom, eu podia listar aqui infinitamente. Então não dá para a gente se opor aos números, independente da área, independente do que a gente vem. E tempo é número. E eu vou além. Eu percebi que as pessoas que dedicavam tempo nos mais diferentes países que eu vivi, e hoje em dia as pessoas que eu convivo no meu trabalho, os clientes, todo mundo que dedica tempo para alguma coisa consegue transformação. Você quer aprender um idioma? É tempo. Você quer pegar alguns insights aqui? É esse tempinho que a gente vai ter para que você pegue esses insights e comece a puxar o fio da meada. O tempo muda tudo. E a gente dedicar não muito tempo, mas eu posso te assegurar, só 1% do tempo do teu mês, ele tem a possibilidade real de transformar a tua vida financeira. Isso é muito poderoso. Fala, mas peraí, Leandro, transformar como minha vida financeira? Você nem sabe qual é a minha situação, se eu estou devedor, né, endividado, se eu estou equilibrado, gasto tudo que entra, mas também não poupo, ou se eu já poupo, sou investidor, vai transformar o quê 1%? Independente do nível que você tiver. Se você dedicar 1% do teu mês, 1% eu estou falando de 7 horas. Você tem o poder, sim, de construir pouco a pouco, com os hábitos saudáveis, com práticas, com o dia a dia e com a dedicação, dedicando tempo, claro, de sair de um endividamento para um equilíbrio, sair de um equilíbrio para finalmente ser poupador, sair daquele poupador para começar a investir de fato. E se já investe e acha que está no último degrau, peraí, você investe aonde? Como é? Será que não pode melhorar? Quem está te assessorando está simplesmente te direcionando? Ou você tem conhecimento ali para discutir, para ver a melhor forma? E aí você fala, poxa, Leandro, mas 7 horas é muito tempo. Experimenta pegar depois teu Instagram, por exemplo, e vai lá em cima no lado direito e vai ter lá a possibilidade de você ver tempo gasto. O tempo que você gasta com o Instagram por dia e a média por semana. E eu estou falando só do Instagram. Se você parar para pensar, por exemplo, outras redes sociais, imagina só. Seja o WhatsApp, enfim. Não é muito tempo. Eu estou falando de 14 minutos por dia. E aí faz uma reflexão para mim. Quanto tempo você passa para escovar os dentes? E por dia? Quantas escovações você faz? Quanto tempo passa? E para tomar um banho? E por dia? Sabe por que isso não é importante? A pessoa pode estar se perguntando, peraí, o que é que isso tem a ver? Porque tomar banho, escovar os dentes é tão natural, necessário, que você não deixa de tomar banho ou de escovar os dentes. Se você está com pressa, toma um banho mais rápido. Você está mais tranquilo, vai botar uma musiquinha, vai tomar um banho com mais calma. Você não vai sair com mau hálito, você não vai deixar de tomar o banho. A vida financeira, pouco a pouco, a gente tem que fazer com que seja da mesma forma. Eu tenho que cuidar dela de uma forma tão natural, mas isso é gradativo, isso vai crescendo aos poucos, como tomar banho e escovar os dentes. Você não pensa em parar de escovar os dentes ou tomar banho porque está perdendo tempo. Então, cuidar da sua saúde financeira jamais vai ser uma perda de tempo. E aí, quando eu digo que é 1%, 7 horas por mês, 14 minutos por dia, eu ainda vou além. Todo dia você escova os dentes e toma banho. A saúde financeira, o teu planejamento do presente e do futuro, se você não fizer isso todo dia, você não vai ficar com mau cheiro, não. Você consegue pular uns 2, 3 dias ali e voltar depois. Né? E consegue fazer essa volta. Quando eu tive convite, essa oportunidade de falar com a CAPEF, foi muito interessante. Tá? Eu não vou ficar só no tempo, não. Eu vou só abrir aqui um adendo. Mas, poxa, Leandro, tá bom, mas eu sei que é esse tempo. Mas eu vou fazer o que exatamente com esse tempo? É isso que eu vou trazer para você. Eu não vou só dizer, dedique tempo e o tempo para que é. Tá? Mas quando eu tive essa oportunidade, para mim é muito fácil me relacionar, estar aqui com vocês, porque é algo que eu apoio muito. Tá? Esse tipo de trabalho que é feito pela CAPEF para vocês do Banco do Nordeste, as tantas previdências que tem com essa similaridade, eu falo de boca cheia, eu falo com muita segurança, né? Com muita segurança. Pela força que é realmente, você tem uma paridade. Você ter essa paridade é sensacional, porque sim ou sim, de uma forma ou de outra, já te ajuda até a economizar um pouco de tempo. Porque quanto mais você conseguir puxar número do teu salário dentro dos 7,5%, que é até onde vai a paridade, você vai ter aí esse 1 para 1. Que em outras previdências, você não consegue ter esse 100% de cara, além do que você tem pelo fundo e pela gestão dele. Né? E como é sem fins lucrativos, termina sendo mais benéfico do que outras previdências. Então, você já poupa um bocado de tempo quando você vai pensar no que pode fazer para cuidar do teu futuro. Porque você tem um parceiro enorme ao lado que é muito forte e é uma oportunidade que, assim, eu digo para todo mundo, se não está dentro, entre. Se está com 4 ou 5%, tenta puxar para chegar nos 7,5%. Porque é a melhor forma de você cuidar do seu futuro com um retorno incrível. E aí a gente já poupa um pouco de tempo, mas eu quero falar o que é que você pode fazer nesse 1% do tempo. Tá? Isso é muito importante.
Primeiro, extrato da tua conta. A tua conta bancária, ela é como se fosse a sua casa. Na sua casa, não entra qualquer pessoa, sai qualquer pessoa a hora que quer. Então, tenta entender o teu extrato. Você não precisa olhar o extrato todo dia. Mas que tal olhar, se você já não tem o hábito, né? Porque quem é bem cuidadoso com isso, olha todo dia, já é normal, é como escovar os dentes e tomar banho. Não pesa, não é perda de tempo. Tem as pessoas que têm medo de olhar o extrato, né? E a fatura do cartão de crédito. Mas tenta criar o hábito, se você ainda não está nessa, de olhar o extrato e a fatura do cartão ao menos uma vez por semana. Se você já olhou do dia 1 ao dia 7, no dia 8, você olha do dia 8 até o dia 15, ou seja, você vai olhando cada semana. Mas, Leandro, eu vou olhar para quê? Você vai olhar primeiro, porque quando você olha o extrato, você entende para onde está indo o seu dinheiro. Você tem a chance de refletir e dizer, poxa, acho que aqui eu pisei na bola, gastei mais do que devia no fim de semana. Opa, essa compra daqui veio em duplicidade. Quantas pessoas, não, vendo comigo isso, perceberam que o Netflix estava vindo em duplicidade, ou um Spotify da vida, por exemplo? Quantas pessoas não se deram conta que estavam pagando a anuidade do cartão de crédito, que ela estava bem cara, ao analisar a fatura? Quantos outros estão pagando tarifa de manutenção de conta sem necessidade, quando na pessoa física você não tem essa obrigatoriedade? E tudo isso é um hábito saudável, o poder do hábito que pode transformar a tua vida e trazer um futuro promissor de fato. São pequenas despesas que você vai trazendo essa mudança de hábito e tampando alguns buracos do orçamento. É o hábito de você negociar algumas contas. Isso no dia a dia, das mais diferentes formas. Eu estava ontem com um cliente que ele tem negócio também, e ele conseguiu reduzir 20 mil do negócio dele de despesa mensal. Renegociação de aluguel, renegociação de contratos, reestruturação do quadro de funcionários. Tudo bem, na minha vida, pessoa física, eu não tenho isso. Mas como é que está a tua conta de celular? Quanto é que você paga? Será que está sendo barato? Isso você pode perguntar com a pessoa que está do lado no trabalho, você pode perguntar num grupo de WhatsApp da família. Gente, vou fazer aqui uma pesquisa rapidinho. Como é que está a conta de celular? Mas o que tem de gente que paga a conta de celular e não sabe nem pelo que paga. Ou seja, você paga a conta pelo quê? Minutos é livre. Você paga para dados, gigas de internet. Então você está pagando todo mês, vamos lá, não sei, 70, 50, 100 reais. Mas você paga pelo quê? Eu pago até o uso do celular. É como se você fosse numa pizzaria, pedisse uma pizza e não sabe o sabor nem o tamanho. Então é importante que você saiba o que é que esse pagamento traz para você. E dos 50 gigas, vamos dizer, que você tem direito, quantos você usa? Poxa, Leandro, mas isso é um detalhe, né? É um detalhe. Mas você não vai no supermercado e faz compras de um produto que você não tem o nome na embalagem, que a caixa é toda preta ou vermelha. Então muita gente está com a caixa preta no celular, pagando algo que não sabe pelo que está pagando e nem tem uma noção disso daí. Muitas vezes é a internet também, para quem tem TV a cabo, ou quem tem vários streams aí. Então, parar e dedicar tempo é essencial. E por que 14 minutos? E com tempo, nem 7 horas por mês vai ser. Porque você só vai negociar a conta do celular uma vez por ano. A internet também, uma TV a cabo também. A gestão das suas milhas. Tem gente que fala, eu vou botar tudo no cartão de crédito, eu quero ganhar milhas, tal. Tá bem, mas muita gente não sabe nem quantos pontos, né, quantas milhas por dólar gasto, que é essa relação, para quem não sabe, né? Você ganha milhas no seu cartão de crédito de acordo com o valor da sua fatura em dólares. Então, quanto mais alto o dólar, mais dificulta a vida. Quanto mais baixo, mais facilita para ganhar milha. Mas muita gente não sabe nem qual é esse fator, quantas milhas por dólar gasto está dando. Muita gente está acumulando milhas, mas não vê quando essas milhas estão vencendo. Se para comprar passagem você precisa de dinheiro ou milhas, milha é igual a dinheiro. Se as milhas estão vencendo, você está perdendo dinheiro. É um hábito longe de ser saudável, quando você pode estar viajando de graça, comprando coisas, enfim. Dedicar tempo para a sua gestão financeira, para o seu planejamento, a realização dos seus sonhos. Isso está aí, ninguém faz por você. Então, são atitudes e hábitos necessários para que a gente administre o presente e invista no futuro. E eu já faço um check-up aí da sua saúde financeira. Você pode anotar isso aí, para que depois tome atitude e vai puxando o fio da meada, né? Quantas contas correntes você tem? 1, 2, 3, 4... Na hora de declarar o imposto de renda, quem faz começa a ver, né? Opa, eu estou com muita conta, podia diminuir um pouco aqui, ou como é. Qual é o pacote mensal para cada conta dessa? Se você pensou em valor, 10, 12, 15, 40, 70 reais, eu não perguntei a tarifa, eu perguntei o pacote. Mesma coisa do celular. Você paga uma tarifa bancária, uma tarifa de manutenção de conta, para ter direito a determinados serviços. Muita gente está pagando tarifa para manutenção de conta, que eu repito, não é obrigatório, pode anotar aí, né? Resolução 3.919 do Banco Central. Independente se é um banco Prime, se é uma linha diferenciada, na pessoa física, depois que você já tem a conta aberta, você tem, sim,
o direito de aderir ao pacote de serviços essenciais. Logo, você não precisa pagar a tarifa de conta. Ah, Leandro, mas é só R$40. Hábito financeiramente saudável. Se você paga 40 todo mês, não é 40, é 40 vezes 12. Se 40 não te assusta, não te faz refletir, 40 vezes 12, quase R$500, talvez já te faça refletir um pouco. Né? Então, o pacote mensal da conta é o que você tem direito a usar. Mas vamos lá, hoje em dia, quais são os serviços? Será que você vai se preocupar em usar folha de cheque, saque, transferência? Em tempo de Pix, que mal circula dinheiro e que pouco se usa cheque, o pacote de serviços essenciais, que custa zero, atende. Então, a gente tem muito o que observar e se dedicar para ir tampando esses buracos. Cartões de crédito. Tem gente que tem um ou tem dois. Ok, 2 é um bom número. Você tem aquele principal do dia a dia e um de backup, para caso tenha perdido outro ou alguma coisa. Tem gente que tem 5. Porque um cartão é bom de compra para o dia 5, o outro é dia 10, o outro é dia 20, o outro é dia 25. Aí você fala, porque você recebe, você tem vários vínculos diferentes, né? Recebe em datas diferentes. A pessoa diz, não, recebe meu salário num dia só. Então, para que tantos cartões? Você tem que ter mais aplicativos, é mais difícil a gestão e fica fazendo malabarismo. Ah, eu não vou botar nesse cartão porque esse a fatura já está tanto. Eu vou botar no outro. E todos eles vencem no mês. E muitos cobram anuidade. Ah, Leandro, mas a anuidade é R$30. 30 vezes 12, 360. Com os outros 480, a gente já está batendo quanto, né? Quase 900. Isso só de alguns pontos que eu estou trazendo. E a gente tem que estar atento a isso, porque de uma forma ou de outra, financeiramente, a gente precisa correr atrás. A gente precisa cuidar dessa nossa saúde financeira, como a gente cuida da nossa saúde física, ou deveria estar cuidando, dedicando, né? Porque governo, independente da esfera, tá? De esquerda, direita, centro, municipal, estadual ou federal, normalmente o governo não tem essa preocupação tão acirrada, tão em cima. Tem momentos como esse que a gente tem, Semana ENEF e tal, mas normalmente é por você. Os bancos, será que o banco vai te orientar? Qual é o melhor crédito, a linha de crédito para você tomar, o melhor investimento para você fazer? Você chega no restaurante self-service, será que vai ter alguém na porta dizendo, opa, você é salada, você pode dar feijoada? Não, não vai. Então, você tem que saber se conscientizar e ver o que é melhor. Para isso, você precisa dedicar tempo, para que você tenha esse hábito de buscar as informações e, no presente, cuidar do teu futuro. A mídia. A gente tem muitas informações na mídia. Eu estava ontem na rádio, hoje na rádio, sempre tentando levar, sim, conteúdo, mas a mídia, de modo geral, muito do que passa lá, por exemplo, quem é o principal patrocinador de uma novela, um jogo de futebol, um jornal? Banco. E, hoje em dia, Bet. Será que a mídia vai trazer algumas críticas, algumas reflexões quanto ao banco, correndo o risco de perder esse contrato? Até porque boa parte da população precisa das informações básicas da educação financeira. A gente está num país onde pelo menos 60% das pessoas gastam mais do que ganham. E esse é o ponto de partida, o ponto básico. Eu vou trazer uma dica prática para vocês adiante com uma ferramenta que eu estou oferecendo para te ajudar nisso daí, logo adiante. Tá? E aí a gente vai para as escolas e universidade. Escola e universidade não traz. Frequentemente eu vejo personal trainer, advogado, médico, como é que faz a gestão do escritório, do consultório, da carreira, se não tem medo de número até. E aí, por fim, quem pode ajudar a gente são as famílias. Mas como é que a família ajuda se ela sofreu do mesmo jeito? E aí a gente observa que a base já não é das melhores, né? 2023 recente, agora praticamente 80% dos brasileiros entraram no ano endividado. Aí você fala, Leandro, essa daí é de 2017. 60% dos brasileiros gastaram mais do que ganham. É porque dos últimos anos, esse foi um dos melhores. Os outros foram 62%, 64%, 66%. É um número muito grande. Tem gente que ainda pensa, Leandro, mas 60% gasta mais do que ganha. Ah, os outros 40% estão bem, né? Não, dos outros 40%, uma boa parte empata, é aquele que fecha o mês sem poupar, mas também não se endivida. Outros poupam e praticamente um número muito baixo, né, em relação ao que a gente tem ao absoluto, investe. Muito. Né? Pesquisa revela que 58% dos brasileiros não se dedicam às próprias finanças. 4 em cada 10 realmente estão insatisfeitos, né, com a vida financeira. Então, a gente vê várias estatísticas que a gente não quer fazer parte. Né? A maior parte não controla as finanças, 2 a cada 3 pessoas no mundo, 2 a cada 3 não têm educação financeira, 30% dos casais não sabem quanto o outro ganha, e para muitos casais é tabu falar sobre dinheiro. Então, dinheiro termina sendo o quê? Um dos principais causadores de problemas emocionais, de questões de saúde mental. Né? Fim de relacionamento, suicídio, depressão. E a gente vê, assim, servidores públicos, a estatística mais recente que eu tive acesso, mais de metade endividados. Empréstimo consignado, muitas vezes, termina sendo um facilitador para esse caminho. 35% dos brasileiros com conta em atraso, isso não quer dizer dívida.
é inadimplência. Ou seja, para essa estatística, pelo menos 2 contas com pelo menos 1 mês sem pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Ou seja, população aí maior do que a maioria dos países europeus. Praticamente 70, 75 milhões de inadimplentes no Brasil. E aí a gente vem com um ponto que eu me lembro quando eu fiz, em 2014, um workshop para os delegados da Polícia Federal de Pernambuco. E aí teve uma pessoa que já tinha participado, 2017, esse evento. Aí uma pessoa que me levou para esse evento em 2017, para os delegados da Polícia Federal, ele tinha participado de um evento comigo em 2014. Ele disse, gente, eu que indiquei Leandro, eu fui responsável aqui pela indicação, e eu queria trazer 3 pontos que 3 anos atrás, a gente estava em 2017, isso foi em 2014, ele trouxe para mim mudar a minha dinâmica financeira. E esse é o principal, é se pagar primeiro. O que é que acontece com quem tem imposto de renda no salário? Será que algum governo, Receita Federal, que for, vai orientar a empresa para que passe o salário completo para a pessoa, para o funcionário, e a pessoa vai separar o dinheiro do imposto e pagar ali esse imposto? Não é isso que acontece. Você já tem ele retido, ele já é deduzido ali, descontado direto no salário, para que não tenha risco dessa inadimplência que a gente viu aí, né? A gente viu que tem inadimplência grande. Desse imposto não é. O imposto de renda já fica ali de cara. Então, qual é a minha sugestão? É que você siga essa mesma ideia. É que você siga essa ideia. Eu vou fazer um cálculo rápido aqui, só para tentar exemplificar. Digamos que uma pessoa ganha 10 mil reais bruto. Ela não ganha 10 mil reais bruto. Tá? Ela vai ganhar o quê? Ali, na ordem de 7 mil e pouco. 7 mil, vou botar aqui. Tá? Se essa pessoa quer poupar 20% do que ganha, ela vai se basear nos 7 mil líquidos. 7 mil menos os 20%, tá aí os 7 mil. Ela já separa R$ 1.400 e vai viver com 5.600. Um exemplo. Ou seja, caiu o dinheiro é o IRPL, é o Imposto Rentável para Leandro, é o IRPJ, Imposto Rentável para a Juliana, IRPS, é o Imposto Rentável para o Sérgio. Ou seja, determinar um valor fixo ou um percentual do que você ganha e de forma periódica, todo mês, executar esse plano. Primeiro você separa esse imposto que é para o teu futuro, para você se obrigar a poupar. Depois você paga o condomínio, o cartão, você paga as suas contas. Com isso eu quero dizer o quê? É inverter a dinâmica financeira. Na nossa dinâmica financeira, a pessoa está aliviada quando paguei todas as contas. Agora o que é que faz? Trabalha o mês todo para de novo pagar as contas. E você se torna o quê? Um pagador de contas. Eu sei que muita gente que está escutando aqui não está vivendo essa tão falada corrida dos ratos, né? E sabe como é prazeroso você poder viver dessa inversão da dinâmica financeira. De primeiro, opa, eu pago o meu imposto aqui, porque quem trabalhou o mês todo fui eu. Eu vou pagar as contas, mas eu vou poupar também, que é para poder comprar meu primeiro carro, trocar o carro, mudar o imóvel, fazer uma reforma em casa, uma viagem. Se não poupar, a base da dívida, isso tudo vai ser muito mais sofrido, né? Então, o exemplo que eu trago é que a gente se inspire no imposto de renda do mês a mês para isso. Que assim como mudou a dinâmica que antes nos aviões era, coloque a máscara primeiro em mulheres, idosos e crianças. A pessoa que estava forte e com vigor, ela saía botando a máscara em todo mundo e chegava uma hora que ela já não tinha tanto vigor. E aí se inverteu. Essa pessoa podia salvar muitas vidas, hoje é importante que ela bote primeiro a máscara nela. Ela se protegeu, agora sim, ela sai salvando Deus e o mundo. Na vida financeira não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Por mais que o coração seja bom, mas você tem que botar a máscara primeiro em você, poupa e depois gasta. Isso já tem uma briga e te diferencia de mais da metade, mais de 60% dos brasileiros. Porque se você está poupando, você está fazendo diferente dos 60%. É como a fatia de bolo, né? Meu filho, no aniversário dele, ele fez isso ano passado, e esse ano de novo, o aniversário foi em abril. Quando ele foi dar a primeira fatia de bolo, ele disse, a primeira fatia vai para mim. Porque eu estou comigo o tempo todo, estava doido para comer esse bolo desde o começo do dia, e não pode ser diferente. Você poupar e depois gastar, depois pagar a conta, é você se dar o direito de comer essa primeira fatia do bolo. É quebrar um pouco a regra normal, né? Inverter um pouco a dinâmica natural, mas você se contemplar. Rafael, um amigo do tempo de faculdade, conversava comigo em 2013, dizendo que ele recebia o salário no Banco do Brasil, tá? Ele recebia no Banco do Brasil, e ele todo mês passava um cheque para ele mesmo de R$1.000 para a conta dele do Citibank, que é onde ele investia naquela época. Então ele ia na boca do caixa, como se diz, já inexiste quase hoje em dia, né, com um cheque e entregava. Aí o rapaz olhava e dizia, é para você mesmo? Ele, é um rapaz que vem todo mês fazer o cheque aqui para ele mesmo. E é bem o que tem aí, ó.
ele se sentia realizado, né? Porque ele se pagava com um cheque para ele mesmo. E ele dizia, era uma sensação muito boa, porque na hora que eu assinava aquele cheque, eu estava me pagando, ou seja, eu não trabalhava o mês todo só para pagar a conta, girar ali a catraca do mês e começar a trabalhar de novo para quê? Para pagar mais conta. Ele sabia que cada mês ele dava um novo aporte e os investimentos dele iam crescendo, iam aumentando. Porque além do tempero mais que ele botava, da colherada a mais de cada mês, ele ainda tinha o efeito dos juros compostos. Isso você pode fazer, por exemplo, com sua previdência também, né? Ao pensar no futuro com a previdência. Se você não tem ainda reserva de emergência, acelerar também ela. Mas poupar no mês a mês é que dá essa possibilidade. Através desses hábitos saudáveis, a gente ter esse futuro mais promissor e uma tranquilidade muito maior. Se preocupando com a reserva de emergência, se preocupando com o futuro do longo prazo e na organização, no planejamento para realizar os nossos sonhos. Tá? Então eu falo e reforço muito da Previdência, porque eu não sei quantos de vocês pararam, né? Eu acho que boa parte já aderiu, né? Pelo que eu procurei saber, para mim é importante, cerca de 95% das pessoas já aderiram. Esses 5% estão aonde, né? Então, cutuca o amigo do lado no trabalho, não estás não entrou ainda. E aí vai ver qual é o melhor plano, o que mais se adequa, né? Entre os que são oferecidos, os 2 planos e, enfim, família também, tá? Mas é essencial. E ir além. Se você já faz parte, mas está com quanto? 3, 4, 5%? Será que não aperta um pouquinho o orçamento? Porque se você vai para 7,5%, é 1 para 1. É 1 para 1. É o futuro aí na tua frente, no teu presente, podendo ser construído. Mas a gente tem que criar estratégias. Para criar estratégias, para a gente se conhecer e ver se eu consigo sair de 5% para 7,5%, ou se hoje eu não contribuo e eu quero entrar, eu preciso fazer um mapeamento financeiro, eu preciso entender melhor a minha realidade. Tá? Esse mapeamento financeiro é algo simples, que não precisa ter medo. Pode ser feito numa planilha de Excel, pode ser feito num bloco de notas, pode ser feito num pedaço de papel, mas é importante que seja feito e aos poucos você aprimora. É um reconhecimento, você entender as suas receitas, incluindo benefícios, ou se você tem um aluguel, como é a receita familiar, ou seja, quanto entra por mês. Tá bem, isso aqui é o que entra. E quanto sai? Entre despesas fixas e despesas variáveis. A capacidade de poupança, ela é medida através disso. A capacidade de poupança, tá? Porque receita menos despesa vai evidenciar se você está se endividando mais ou se você realmente tem uma capacidade de poupar. E não é porque está evidenciado uma coisa ou outra que você vai parar por aí. É entender melhor cada uma dessas despesas fixas e variáveis e ver o que é que pode ser ajustado. Para te ajudar nisso daí, tá? Eu acho que é fundamental, é bem importante sim. Eu vou oferecer uma planilha de orçamento que ela vai, na sequência, à medida que vocês fizerem aí a avaliação do evento, vai ser enviada, tá? Então, é uma planilha, de modo geral, simples, boa parte dela é automatizada, tem um videozinho que vai explicando como usar. E se por alguma razão você não tiver tanta afinidade com Excel, achar que vale ter um vídeo mais detalhado, você pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, se identifica que estava aqui no evento da CAPEF, e eu vou te mandar acesso a um vídeo exclusivo, que realmente só tem acesso quem eu mando o link. Tá? É um vídeo bruto ali, orientando o passo a passo da planilha. E por que ela é tão importante? Porque a maioria das pessoas, quando vão fazer orçamento, terminam por dizer: Leandro, eu não sei como é que, para onde vai o meu dinheiro, porque eu ganho tanto, gasto com isso, e não sobra dinheiro. Normalmente a pessoa não faz isso com isso e com isso, ela não contempla zona azul, estacionamento, flanelinha, presente, farmácia. Tem umas despesas que andam meio ocultas ali, né? Anuidade de cartão de crédito, nem sempre lembra todos os streamings que tem. Esquece que tem uma parcelada que fez 10 meses atrás e que ainda vai estar no orçamento por mais 2 ou 6. Então, a planilha de orçamento, ela é um trilho para que você possa sentar ali os teus vagões financeiros e você possa entender qual é o destino que está tomando. E não é esse destino que está indicado na planilha que tem que ser o que você vai, porque através dela você tem a possibilidade de enxergar ajustes e formas de você adequar melhor as tuas despesas, aquilo que é prioridade para você, e ao teu orçamento, à tua receita, claro. Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que diz: me fala as tuas prioridades e eu te escutarei. Mostra a tua agenda e teu extrato bancário, e aí eu vou ter certeza. A gente cansa de ver gente nas mais diferentes coisas, não só no sentido financeiro. Isso é prioridade. Qual o tempo que você dedica para isso? Tempo, número. Né? Mostra o teu extrato bancário. Se isso é prioridade, onde é que sai um dinheiro para isso? Onde é que você para para isso? Então, ter esse olhar importante. E foi vendo isso que João, um cliente meu, 2017 para 2018, ele observou que
Leandro, eu gasto muito com almoço no dia a dia de trabalho. Eu não tinha ideia que era isso. Eu gasto muito, tá? Eu estou falando de 2017 e 2018. A depender da realidade de cada um, vai considerando os números. De segunda a quinta, João gastava R$50 por dia para almoçar. Tá? R$50 por dia, 4 dias na semana, segunda a quinta, 4 semanas por mês, R$800. Sexta-feira, ele gostava de esticar um pouco mais o dia, ficava um pouco mais de tempo ali com os amigos, às vezes tomava alguma coisa, um cafezinho, um drink, o que ele queria, R$75. 4 sexta-feiras por mês, isso totalizava mais R$300. Então ele fechava só no orçamento dele R$1.100 de almoço de trabalho. E ele viu que 1.100 era mais de 12, de 13 mil reais por ano. E ele dizia que não tenho condição nenhuma de viajar. Talvez ele tivesse, sim, ele precisava reorganizar. E aqui era só no almoço de trabalho. Almoço de trabalho, vamos lá. Almoço de trabalho é meio que uma necessidade, né? Não é um desejo. E ele dizia, realmente, não faz sentido nenhum. Eu estou pagando R$50 às vezes para comer uma massa com um filé, algo que eu gosto. Mas eu gosto de tomar isso no dia à noite, com minha esposa, um vinho, ou com os amigos. Tem hora que eu engulo aquilo dali. Que se eu engolisse um prato de arroz com feijão e um bifezinho, resolvia a minha vida. E ele disse, é para isso que eu vou. De segunda a quinta, eu consigo almoçar e atender a minha necessidade por R$25. R$25, 4 dias na semana, 4 semanas por mês, R$400. Ou seja, segunda a quinta ele já matou pela metade. E sexta-feira ele disse, eu consigo R$50. R$50, 4 sextas no mês, ele teve aí os R$600. Então, ele ficou com uma economia mensal de R$500. 1.100 menos os 600. Em 12 meses, ele conseguiu achar 6 mil no orçamento, mudando o hábito, que sim, pouco a pouco, costura um futuro promissor. Mas o que é que ele precisou para fazer isso? Dedicar tempo. Entrar nos números. Os números não tem raiz quadrada, não tem equação, é somar, dividir, multiplicar e subtrair. Uma ferramenta, planilha de orçamento. Dedicar um tempo, correr atrás e mudar um pouco os hábitos, para que isso possa, sim, vir a ser transformador. É essencial. Tem muita gente levando a vida parecido com isso daí. O que é que tem de estranho nessa imagem? Onde é que está o velocímetro? Onde é que está o marcador de combustível? Ainda tem retrovisor, né? Mas imagina que esse carro não tem as duas orelhinhas do lado, os dois retrovisores. Ah, Leandro, mas espera aí, explica isso melhor. Como é que você vai sair de uma viagem, você alugou um carro, ou um amigo disse, tá aí o carro, viaja no meu carro, aproveita, bom fim de semana. Você vai pegar o carro dele, que você não conhece, você não sabe se está com combustível ou não, não tem um marcador ali de velocidade, como é que você vai passar num pardal, numa lombada eletrônica, para saber se está dentro ou fora? E sem os retrovisores do lado, como é que você ultrapassa, faz uma manobra, uma mudança de faixa com segurança? A partir do momento que você não sabe quanto gasta com o quê, que você não dedica um tempo para entender um orçamento, para fazer um plano para realizar um sonho, tua vida financeira está igual a um carro desse, está sem controle. E ela fica desgovernada assim. E muitas vezes o caminho inevitável são as dívidas. E como é que a pessoa pensa no futuro e administra o presente se não dedica tempo e não vê as melhorias e o que pode fazer? E aí a gente fica de olho, porque despesa é como unha, tem que cortar sempre. O João viu isso, né? Olha no orçamento, entra lá e você consegue encontrar oportunidades para cortar, para reduzir, ou para enxugar, ou para substituir. Peraí, Leandro, repete. Cortar, reduzir, enxugar ou substituir. Sim, substituir. Você vai substituir uma TV a cabo por um streaming. Você vai cortar streaming, porque você viu que você está com 4 ou 5, mas só usa 1 ou 2. Você vai reduzir um pacote. Agora, a gente só consegue fazer isso quando a gente tem os indicadores. A gente tem um marcador de combustível, tem um velocímetro, a gente tem formas disso acontecer. E aí eu mantenho os olhos abertos. Eu brinco, é o cafezinho mais rápido, né? É a pessoa dizer, eita, vamos nessa fila aqui do café, porque ela tá vazia. Tá bom, a fila tá vazia, mas o café aqui era R$10. No do lado, a fila estava um pouco maior, porque o café era R$5, era mais barato, estava todo mundo lá. Então, na pressa, você vai admitir pagar o dobro. Nas pequenas escolhas do dia a dia, a gente se permite hábitos que podem sim ser muito saudáveis e transformadores ou destrutivos. Pagar na data para ter desconto. Tem gente que se paga o condomínio até o dia 1 do mês ou o dia 5, paga mais barato. Se atrasa, então, paga com multa e com juros. Tem um orçamento, só trazendo um exemplo. Um teto para almoço, por exemplo, um teto para lazer. Um teto é uma referência para que você encaixe as despesas na receita e que possa, assim, construir melhor. Porque se você não mede, você não pode gerenciar.
A gente precisa ter noção das coisas para tomar decisões, sem ignorar as pequenas despesas. Porque, diferente do que muita gente pensa, a maior parte dos navios que afundaram no mundo não foram como o Titanic. Foram pequenos buracos que foram ali por baixo, minguando, e o navio foi ganhando peso. Pequenos buracos afundam grandes navios. E o orçamento de empresas, de pequenos negócios e de famílias, das pessoas, frequentemente. E a gente já trouxe aqui a possibilidade de vários pequenos buracos que fazem com que a pessoa diga, não posso fazer isso não. É aquela fala de, filho, papai não tem dinheiro não, mamãe não tem dinheiro. E aí chega fim do ano, um bocado de gente viaja, né? Uns viajam porque podem, porque se organizaram, outros pegaram empréstimo, enfim. E aí tem gente que fica olhando ali a timeline, né, o feed do Instagram, e ainda bota uma foto antiga para ver se cola, de uma viagem antiga para ver se está viajando também. Vida de novela das redes sociais, e não é para isso que a gente tem que viver. A gente tem que administrar, a gente tem que cuidar das despesas fixas, porque o nome já diz. Despesa fixa é aquela que você não consegue tirar de uma hora para outra. E o começo da pandemia chacoalhou muita gente para isso. Muita gente. Por quê? Perdeu o emprego, a empresa fechou, a receita diminuiu, o mundo parou. Como é que eu corto essas despesas? Então, muito cuidado antes de assumir despesas fixas. Não ignorar as pequenas despesas, porque elas, quando se somam e se multiplicam, o negócio pega. Certamente alguns de vocês já devem ter pego a fatura do cartão de crédito e dito, tá errado, não é possível, não deu isso não. E aí, de repente, era a soma das pequenas parceladas. Entre outras coisas que acontecem que a gente não tem domínio. A gente tem que ter muita atenção com isso, né? A gente tem que ter muita atenção. Com juros, né? O acesso que a gente tem para um cheque especial porque o mês não fechou bem, ou com o cartão de crédito, como eu falei. Imagina o cartão de crédito que a fatura deu maior, você não tem reserva financeira, não conseguiu pagar. Ou se você entrou no cheque especial. Mas eu vou fazer uma comparação aqui também com quem poupa, que acontece com muitos brasileiros, e por falta de conhecimento, ou de segurança, ou se diz conservador e deixa na poupança. Imagina que você coloca R$1.000 hoje, tá? Imagina que você coloca R$1.000 hoje na poupança. Daqui a um ano, você vai ter R$1.062. O que eu quero mostrar aqui é o poder dos juros a favor e dos juros contra. No mesmo dia, você botou R$1.000 no cheque especial. Um ano depois, você foi ver quanto tinha no cheque especial. Tá? R$2.518. Ou seja, se você investe, os juros a favor que você vai receber ali, R$63. Se você se endivida, os juros é de 8%, aí o topo no cheque especial vai a 2.500. Agora, numa linha de 10 anos. Numa linha de 10 anos, imagina só. Tá? R$1.000 em 10 anos, 120 meses na poupança. Deu 1.841. Leandro, sensacional, praticamente dobrou. Olha, tem outros produtos que fatalmente vão te dar muito mais aí com a mesma segurança. Mas ok, praticamente dobrou. Agora, experimenta botar R$1.000 no cheque especial, esquecer por 10 anos. Quem arrisca o valor da dívida? É isso mesmo. Não é 10 mil, não. Superior a R$10.250.000. Imagina só, eu repito, eu volto à tela para que você veja o choque e o peso disso. Juros a favor e juros contra. E o que é que tem de interessante aqui? Poupança. Investimento simples, que a gente não poderia nem chamar de investimento, que rende muito pouco. Se você tem conhecimento, você não vai deixar o dinheiro aí. E ele vai trabalhar muito mais para você. E no cheque especial, não é absolutamente a melhor modalidade para você tomar crédito, salvo para uma pisada muito rápida lá, né? Mas vamos para frente. Distribuidores de sonhos, né? A gente tem que ter cuidado. A relação da gente com o dinheiro, como foi com o João lá, qual é o desejo, qual é a necessidade? Ele passou a gastar mais dinheiro na hora que ele tem um desejo, no fim de semana, que ele quer tomar um vinho, tá com calma, ele quer sair com os amigos, com os pais. Dia a dia de semana era necessidade, ele só precisava almoçar. Ele teve clareza disso para tomar decisões e mudar os hábitos para que tenha um futuro mais tranquilo. Então, isso é muito importante. Outra coisa, autobonificação do processo, que é muito normal para muita gente. Destrói vida financeira e dieta de um bocado de gente. Eu mereço. A pessoa passa a semana toda comendo folha, salada e no fim de semana enfia o pé. A pessoa passa o tempo todo poupando as pequenas coisas, tem um impulso por um momento qualquer, vai no aplicativo ali e faz uma compra sem fazer muita pesquisa, ou só porque tinha um frete grátis, algo do tipo. Ou porque é Black Friday e saiu para olhar, enfim, eu mereço. Então, são destruidores de sonhos, sim. Mas a gente não pode ser radical também, né? A gente não pode ser radical. Por quê? Claro que você merece. Mas merece o quê? Esses pequenos merecimentos que detonam os grandes? É claro que tem que realizar o desejo, mas se realiza todos os pequenos desejos no dia a dia, o negócio pesa e os grandes desejos ficam para trás. Cartão de crédito, né? Pode ser um destruidor de sonho.
Pode ser um amigo ou um vilão. Depende da forma que você usa. Da inteligência. Né? Sair parcelando à toa vai ser vilão. Sair colocando tudo no cartão sem ter um controle, será que isso não vai dar um rolo? Então, tem uma gestão sobre o cartão. Tem algumas regrinhas que eu gosto de aplicar, tá? Que fazem com que a pessoa passe a usar o cartão de uma forma muito melhor. Em outro momento, de repente, eu consigo trazer isso para vocês, é muito interessante. Mas refletir o uso do cartão de crédito, a quantidade, o tipo de compra que faz e evitar os parcelamentos inconsequentes. O status é comprar uma coisa que você não quer com dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, muitas vezes nem conhece. Uma pessoa que você não é. Mas a pessoa quer ter um celular melhor, quer estar ali com a roupa, ou o carro, ou mostrar a viagem, ou... Isso destrói sonhos. Porque, de repente, você está vivendo de um momento, né? Mas não é aquilo que vem, que vai ficar de fato. Não tem muita atenção com isso. E aí, falando bem rapidamente, eu já trouxe antes sobre reserva de emergência, é essencial, tá? Os primeiros investimentos da pessoa começam na reserva de emergência. Sim, é possível cuidar do presente e do futuro, De repente, você pega a maior parte do que poupa para construir uma reserva para emergências. E você pode pegar uma menor parte e começar com um valor menor, um percentual menor do teu aporte na Previdência. À medida que compõe a reserva de emergência, você otimiza e sobe o teu aporte mensal ali para 5%, ou no topo dos 7,5%, topo da paridade, eu digo, né? Mas a reserva de emergência é essencial e o nome já diz. É uma reserva para momentos que você não quer nem saber de dinheiro, você não pode ficar na mão. E se você não tem dinheiro, aí as coisas pioram. Então, ter essa cobertura é realmente essencial. Sonhar, planejar e realizar. Isso virou nome de coleção de livro, né? A minha coleção de livro é bem isso daí. Eu trago a foto aqui na sequência, mas a gente fala que sonhar, planejar e realizar é para ser criativo, é para a gente botar objetivos, não importa qual. Eu vejo frequentemente no fim do ano, começo do ano, quando estou na TV, nos programas, rádio, etc., as pessoas dizendo, você passa na rua, né, os repórteres perguntam, João, qual é o teu objetivo para o ano 2026? Eu quero ver meu filho que está em Portugal, desde o meio da pandemia, não fui ver ainda. Maria, qual é o teu objetivo, qual é o teu sonho para esse ano 2026? Eu quero reformar a minha casa. Cada um diz uma coisa. Mas ninguém fala como o Rafael ali. Rafael diz, o meu objetivo para 2026 é ver o Natal Luz em Gramado com minha família. Para facilitar meu cálculo, esse Natal Luz custa 12 mil reais. Eu vou poupar R$1.000 por mês, dessa forma, no fim do ano eu vou estar lá. Ou seja, a pessoa sonha, ela planeja, ela consegue realizar. Mas se só ficar com um sonho, termina por não sair do lugar. E para dar um boost, né, para dar uma empurrada nisso daí, a gente pode usar a criatividade. Esse daqui é um dos pontos, tá? Desafio das 52 semanas. 52 semanas é o número de semanas que tem o ano. Você vai ter aí uma tabelinha. Você vai ter, primeira semana do ano, você bota R$1. Segunda semana do ano, R$2. Terceira semana, R$3. Assim por diante. 40ª semana do ano, lá para outubro, 40. Última semana do ano, 52. Você vai terminar o ano com um pouco mais de 1.300, quase R$1.400 aí. Tá? Para quem acha que esse é muito simples, pode fazer o nível 2. Em vez de ser R$1 a mais em cada semana, 2, 4, 6, 8, 10. E você pode criar a sua maneira, R$5, o que for. Isso é o que você vai poupar? A ideia é que isso seja um plus. E com isso você pode pagar, de repente, um IPTU, um IPVA, um material escolar, uma viagem de um fim de semana no começo do ano, um aporte extra na Previdência que vai te ajudar no futuro. Enfim, tantas outras coisas que você pode fazer aí quando vai juntando esse dinheirinho. O objetivo disso é fazer o dinheiro render? Não, é fortalecer o hábito de poupar, para que você possa, pouco a pouco, ter o seu sonho, planejar e realizar, seja lá o que for. Casa própria, reforma, viagem em família, quitar dívidas, e para isso ativa o teu simulador de sonhos. O Rafael fez isso, no exemplo que eu dei, né? Objetivo, Gramado, Natal Luz. Quando? Natal Luz, dezembro. Quanto? R$12 mil. Ele tinha 12 mil para juntar a partir de janeiro de 2026. 12 mil por 12 meses, ele ia ter um plano mensal de juntar R$1.000. Leandro, para mim não tem nem condição. No momento, R$1.000 para uma viagem não dá. Tá, mas você não vai deixar o teu sonho de lado. Se o teu sonho for esse, vamos usar o mesmo número de referência, você pode botar para o Natal do outro ano. Você vai ter mais 12 meses. Você vai precisar juntar metade, 500. Mas se a gente planeja, a gente consegue sim realizar os nossos sonhos. E como eu falei, isso já está aí impactando vários alunos, né? Dezenas de milhares, Brasil afora. E a reta final aqui tá: o melhor país do mundo para investir e o pior para dever, Brasil. Então, quem poupa consegue ter dinheiro para investir e aproveitar os juros da gente, que tem escaladas como agora, que vão assentar a inflação, que a gente consegue ter oportunidade. Agora, para dever, o peso é maior. Né? O peso é maior, a gente sabe disso. E aí eu te pergunto, quanto você quer investir por mês?
E talvez não seja essa a pergunta, né? Quanto você pode investir por mês? Quanto você quer? 30%, 40% do que ganha. Você tem que olhar o teu orçamento e ver o que é que você consegue forçar, reduzir ali de despesas para investir. E aí você vai incluir esse valor no teu orçamento, assim como você inclui um condomínio, uma parcela do carro ou o gasto da escola, você vai ter lá investimento mensal. Isso você pode aumentar gradativamente. E dividir esse valor em 3 partes. Objetivos de curto prazo, que são de até 2 anos, médio prazo, 2 a 5 anos, e de longo prazo, de 5, 10 anos para cima. Você vai tendo clareza dos objetivos, tratando eles como sonhos e fazendo os planos. E para investir, lembre sempre desses 3 pontos. Primeiro, você precisa do montante. Montante é, quanto mais você se organiza, mais consegue poupar. Taxa de juros. E tempo. Se você tem um montante muito grande, uma taxa de juros ruim e um tempo bom, não vai adiantar. A gente tem que procurar aliar esses 3. Montante, taxa de juros e prazo. O montante a gente consegue mês a mês com novos aportes. Com uma boa taxa de juros, os juros compostos trabalham por ele mesmo. Se você tem uma linha de tempo maior, isso contribui também. Ah, Leandro, eu já estou mais velho, queria ter ouvido isso um tempo atrás. Motivei com isso e aquilo. Não deixa para depois. Você está muito novo, tem mais tempo. Mas corre atrás, não é tarde para começar, tem que correr. Porque são esses 4 pilares da liberdade financeira da gente. Gerar renda, eu estou falando com pessoas aqui que têm essa possibilidade real. Gastar bem, autorreflexão, análise. Tá? Dedicar um tempo. Se você gera renda e gasta bem, você consegue poupar. E não só poupar, mas poupar mais. E, naturalmente, você consegue investir e investir melhor. Tá? Bom, finalizando aqui, gente, queria só contar um segredo rápido para vocês. Do pai que chegou para o filho um belo dia e disse, filho, vem cá. Fez 8 anos agora, né? Mas quando você fizer 12, eu vou te contar um segredo. E o menino era muito curioso. Né? Disse, rapaz, não acredito, daqui a 4 anos. E aí passou o primeiro ano, ele, pai, o segredo. 9 anos e nada. O pai disse, não, filho, com 12. 10 anos, aí ele chegou lá de 11h40, 11h50, 11h55, meia-noite, entrou, puxou o lençol do pai e disse, pai, é meu aniversário, conta o segredo. Aí ele, não, filho, é só com 12 anos. Passaram mais 12 meses, ele disse, agora eu pego o velho. O pai tinha tomado uma coisinha ali com a mãe, tinha saído com os parentes e tal, ele ficou ali cavando buraco na frente do quarto. Meia-noite ele entrou, puxou o lençol, deu um beijo daqueles no pai e disse, pai, finalmente, 12 anos. Me conta o segredo. O pai abriu um olho só e disse, filho, o pai está ficando velho, não é besta não. Está fazendo 11 anos, parabéns. Só falta 1 ano para te contar o segredo. E ele ficou maluco, né? E aí passaram mais 1 mês, 2 meses, 5, 8, 10, 11, 12 meses, finalmente. Chegou a hora dos 12 anos. E aí ele não esperou nada. Quando deu meia-noite, ele já puxou o lençol e disse, pai, agora eu não aguento mais esperar esse segredo. Ele disse, filho, eu cheguei de viagem há pouco, você me viu cansado, amanhã eu converso com você. Ele disse, pai, não aguento esperar mais 1 minuto. Ele disse, tá bom, meu filho. Só vou te dizer uma coisa, uma frase. Qualquer pergunta só me faça amanhã. Ele, tá bom, pai, me diga, eu quero saber. A vaca não dá leite. Ele disse, pai, peraí, 4 anos esperando para dizer que a vaca não dá leite. E aí, no outro dia, no café da manhã, ele olhou e disse, filho, a vaca não dá leite, não. Você precisa acordar de madrugada, entrar num curral cheio de fezes, amarrar o rabo, as pernas da vaca, sentar no banquinho, que dói ali a lombar, que é bem baixinho, e tem que fazer o movimento certo, entendeu? Porque senão a vaca não dá leite, não. E é claro, aqui é um pocket, né? um papo mais rápido para a gente fazer um sobrevoo sobre tantos temas que a gente pode até aprofundar bem em outro momento também, mas que já sirva para você pegar o fio da meada e perceber como é que você está tentando tirar esse leite da tua vaca. E não tenha dúvida que se dedicando tempo, ajustando os hábitos, usando algumas ferramentas, essa vaca tem muito leite para dar sim. Bom, gente, é isso. Agradecer aí a oportunidade e o tempo com vocês, deixar um pouquinho as redes sociais. Eu abro aqui, eu acho que a Juliana agora dá uma palavra rápida, tá? E, claro, eu acho que antes disso até, né? Eu queria também deixar disponível aí para vocês para perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas, trocar uma ideia, pedir uma opinião, alguma coisa, pode ficar super à vontade, tá? Que estou aqui disponível para isso. Certo? E agradecer realmente aí. Não consegui olhar o chat nesse tempo, não sei se teve algo por lá, mas podem perguntar pelo chat. Eu acho que também conseguem abrir aí o microfone. Fiquem bem à vontade, tá? E aí eu acho que o pessoal vai estar correndo já para tabular, para ver um pouco aí de avaliação, algum feedback. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que eu estou vendo que tem bastante mensagem aqui, né? Se tiver pergunta também, mandem por aqui. Acho que alguém abriu o áudio, né? Obrigada, Leandro.
Eu vou fazer. Aqui no chat ainda não veio nenhuma pergunta, mas veio aqui no meu direct, para ver se o pessoal se estimula a Opa, perguntar. Bom, uma pessoa perguntou o seguinte: se existe um percentual de renda ideal para pessoa poupar por mês ou casal, enfim. boa. Eu escuto muito essa pergunta assim, ela faz parte, né? A pessoa pergunta para mim, Leandro, quanto é que eu devo poupar ou quanto é que você acha? Olha, vai depender do formato, aqui eu estou falando com pessoas que têm ali a receita mais fixa mês a mês. Então é melhor a gente se basear num valor e não no percentual do que ganha. E aí o que eu sugiro é 50%, 30%. Claro, gente, eu tô brincando, né? O ideal é que você poupe o máximo que você puder. Agora, você só vai saber espremer esse máximo se você conhecer um pouco dos números, das suas despesas fixas, das variáveis, se você puder cortar, reduzir, substituir algumas, mas não se permita não poupar. Não se permita não poupar. E se você está endividado, se está mais enrolado agora, como eu falei, dedicando tempo, e não é tanto tempo, mas procurando ter retrovisor, velocímetro, ou seja, é uma planilha de orçamento, é entender os teus gastos, renegociar, cortar, você começa a virar esse jogo. E mesmo que não consiga poupar de imediato, começa com R$ 50, começa com 100, com 200. É sair fim de semana sim, fim de semana não, 2, 3 dias que você vai levar um almocinho de casa, ser mais criativo em algumas programações, para que pelo menos comece a poupar e a mudar o hábito para chegar lá. Mas o percentual que se perguntou, claro, falei brincando, 30%, 50%, ideal que seja o máximo possível, mas que também não te proíba de viver, para que você possa viver o presente de olho no futuro. Por isso que eu chamo muita atenção e reforço. Previdência é excelente por diversas razões, tá? Questão de sucessão, questão tributária, e quando você tem uma previdência que ainda tem um aporte, uma paridade, ajuda muito a cuidar do futuro. Mas não adianta só olhar para o futuro, tem que administrar esse presente, né? Então, poupar o máximo possível, mas de forma que você viva, que consiga desfrutar também. Como obter a planilha de acompanhamento financeiro? A planilha ela vai estar sendo disponibilizada, vai estar sendo enviada para cada um de vocês que participou aqui. O link dela, nesse link você consegue baixar e tem um vídeo de orientação, onde eu falo muito de planejamento, de orçamento familiar e depois mostro a planilha. Na própria planilha vem umas orientaçõezinhas lá de uso, o que você pode preencher, o que não pode. Basicamente, você só vai alimentar células brancas e verdes da planilha. O restante é todo automático. Mas aí, quem tiver um pouco mais de dificuldade, quiser ver melhor, como eu falei, chega junto lá no Instagram, Personal Financeiro, diz que você estava no evento da CAPEF, que eu disponibilizo para você um link que só tem acesso realmente quem tem o link, né? Claro que você pode compartilhar com alguém, não tem problema, mas eu não deixo ele aberto em YouTube, em nada, tá? E aí vai chegar para vocês a planilha. E qualquer problema também, no mesmo Instagram, Leandro, estava no evento da CAPEF, manda aqui o link para a planilha. Qualquer coisa que puder fazer e ser útil para vocês, contem comigo, porque isso aqui para mim não é só um trabalho, é minha missão também, com muito amor e brilho nos olhos. Só reforçando também, pessoal, nós vamos enviar um e-mail, tá? Amanhã, contendo essa planilha que vocês estão solicitando aqui no chat, contendo também a palestra, a gravação da palestra e um linkzinho para vocês fazerem a avaliação. Só que antes a gente vai ter um sorteio aqui com quem participar da avaliação. A gente já colocou o link aqui no chat, ok? A gente vai já fechar esse link e fazer o sorteio com quem está aqui. Pode incluir o meu livro também, tá? E eu mando ele daqui de Recife com a dedicatória para quem ganhar, por favor. Então, ótimo. Então, ótimo. São 4 sorteios, então, tá? Verdadeiro Cash. E aí eu incluo, claro, vocês podem encontrar fácil também, quem quiser desejo de ver um pouco mais. Amazon, site, nas principais livrarias. Eu sou suspeito para dizer. E quem tem dúvida e acha que é só querendo vender livro, porque isso não muda a vida, mas o conteúdo que ele leva assim, dá uma olhada nas avaliações lá na Amazon e você vai ver que é bem recomendado. Mas eu queria botar um livro no sorteio. O Mário disse aqui, excelente palestra. Pergunta, eu tenho feito o acompanhamento dos meus gastos diários e mensais no intuito de fazer um orçamento e poupar mensalmente. Entretanto, uma dificuldade que tenho encontrado é que tanto minhas receitas quanto despesas variam bastante de mês para mês, não havendo um padrão claro. Como fazer nesse caso para me organizar, para passar a poupar consistentemente? Olha, seria muito interessante fazer como eu indico para quem tem negócio. É você tentar definir qual é o teu prolabore. Já que a tua receita varia muito, não dá para viver
Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, o ideal é você tentar entender, por mais que não tenha um padrão ainda, se você tiver um tempo maior de registro, você vai entender melhor a oscilação dela. E você vê um valor médio que você possa botar e você se determinar que esse vai ser o meu salário mensal. Mês que entrar a menos, se você fez reserva, você vai igualar esse salário que você estabeleceu com o mês que entrou a mais. Mês que entrar a mais, você não vai ficar rico. Você vai viver daquele padrão que você estabeleceu. Isso é importante só para fechar, por quê? Porque se você estabeleceu meses, você ganha, hipotético, tá? 8 meses você ganha 18, você estabeleceu que é 10 ou 12, no mês que entrou 16, você só vai pegar 12. No mês que entrou 8, opa, você fez reserva outro mês, você consegue se pagar os 12. E qual é o grande input aí? É que você vai saber que o seu custo de vida, incluindo o que você poupa, tem que estar dentro dos 12. Então você vai ter um teto do total dos seus gastos e você vai quebrar essa de que minha receita varia e eu deixo a vida me levar. Claro que dá para aprofundar muito mais, mas espero ter dado aqui um insight e um caminho para você seguir, tá, Mário? Qualquer coisa dá um alô também, fala no Instagram, a gente tenta alguma ideia, algum insight mais. Deixa eu ver aqui se veio mais algo. Nossa, já tem um bocado mais aqui, que bom. Avalie aqui o evento, deixa eu ver se tem mais pergunta. Boa, direcionar esta palestra para minha esposa e filha. Gente, vai estar disponível no YouTube, tá? E aí vocês vão ver, a própria Juliana, o pessoal vai ver como. E claro, é muito importante quando a família rema junto, tá? Imagina que é um barco, tá? Imagina um barco que tem duas pessoas, por exemplo. Uma está remando para frente e a outra está remando para trás. O que é que acontece com esse barco? Ele fica em círculo. Então a gente tem que parar, alinhar a conversa, se entender e fazer com que todo mundo reme para o mesmo lado. Aí a gente realmente evolui e sai do lugar. Por isso eu acho que é fundamental, sim, envolver a família, para que esse seja um sonho, uma busca, uma realidade, um projeto de todos vocês. Senão um vai estar gastando, o outro poupando e não avança, né? Gratidão pela resposta, fez sentido, que bom, que bacana. Peraí, acho que está com mais mensagens aqui. Bom, eu não sei se tem mais aqui Bom, perguntas, Leandro, mas aqui a Luíris, né? Acabou de chegar a pergunta: que caminhos de investimento seguir? ótimo. Eu vou tentar resumir aqui ao máximo, tá? Mas desconfie de quem responder essa pergunta com algo muito certo, tá? Por quê? Porque eu não sei quem é a Luíris. Eu não sei se tem um perfil endividado, devedor, poupador, é uma pessoa que não está poupando no mês a mês, está equilibrado, gasta tudo que... Não sei se tem filho, se é mais arrojado, não sei quais são os sonhos, a idade. Ou seja, desconfie se uma pessoa tiver uma resposta muito certeira e já, poxa, não era a resposta que eu esperava. Eu queria saber onde botar o dinheiro. Se você não tem reserva de emergência, você vai começar a compor a reserva de emergência, né? Pelo menos 4 ou 6 meses das tuas despesas mensais. Aonde? Preferência o Tesouro Selic. Mas você pode ter parte dela no CDB de liquidez diária. Já quer começar a pensar no futuro? Pega a Previdência, começa a botar o pezinho lá e trabalha para chegar nos 7,5%, que vai te ajudar muito nisso, tá? E aí, depois que você compõe sua reserva de emergência, aí você pode começar a diversificar os seus investimentos pensando com mais prazo. Reserva de emergência não é uma coisa gostosa de fazer, não rende tanto, não é tão prazeroso, mas é essencial para dar esse primeiro passo. Bom, Rita, já te respondendo aqui, você até amanhã vai receber esse e-mail, tá? Contendo essa palestra, com a planilha que o Leandro vai disponibilizar. E também, pessoal, a gente está com uma página nova de educação previdenciária, tá? Essa palestra vai ficar lá dentro da nossa página. Vocês basta entrar no site da CAPEF, capef.com.br, e tem um linkzinho lá no menu superior, Educação. Então você clica lá e já entra na página de educação previdenciária. Bom, estamos chegando ao final da nossa palestra. A gente espera que vocês tenham gostado. Nós vamos, então, fazer o sorteio de três kits institucionais e o livro que o Leandro vai disponibilizar. Então, vamos fazer primeiro o livro, né, Kathleen? Vamos lá, então, ver quem foi o sortudo ou a sortuda.
Olha, só me mandar o endereço, tá, Juliana? Você manda o endereço que entre essa semana e a próxima a gente já envia o livro. Mando sim, só um minutinho que deu uma travada aqui. Leandro, Não, aproveitar aí tranquilo. para agradecer aí a excelente palestra, né? A gente está vendo aqui nos depoimentos aí no chat que as pessoas gostaram bastante. Acho que foram ensinamentos muito proveitosos e que podem realmente, como você colocou, mudar um pouco o olhar das pessoas para a questão das finanças pessoais, né? Acho que isso é uma missão boa e parabéns aí pelo trabalho. Tá? Muito obrigado. Estamos tentando aqui, o sorteador deu uma travada. Esse é o problema do ao vivo. Não, tem disso, tem disso. Mas é verdade, são pequenas coisas que a gente vê e que tem um poder de transformação muito grande, que é muito relevante de fato, e que às vezes a gente ignora pelas mais diversas razões, né? Não tenho tempo, não é prioridade. Mas as coisas que são prioridade, muitas vezes, vão acontecer se a gente tiver com a vida financeira organizada. Então não é que a gente vai ser refém do dinheiro, né? Mas a gente tem que saber usar ele a nosso favor da melhor forma e com tudo que ele pode nos beneficiar. Isso é essencial, né? Opa, agora saiu. Jodi Rocha Dória, né? Jodi Rocha Dória, ganhador do livro. Opa, Parabéns, bacana. Jodi. Já está aqui, vai chegar. Maravilha. Vamos para os próximos 3 nomes, tá? Os kits institucionais. A gente vai entrar em contato com cada um de vocês, ok, gente? Geralda Rodrigues Gomes, Jaelson Torres e Renato Gadelha Cláudio. Parabéns aos ganhadores. Em breve a gente entrará em contato. E amanhã, pessoal, vocês vão estar recebendo um e-mail, tá? Bom, então nós gostaríamos de agradecer mais uma vez, Leandro, a sua presença. Muito obrigada. Agradecer aqui aos diretores presentes, ao Alcione e Henrique. E ficamos à disposição para cada Bom, um é de isso. Eu que vocês. agradeço também aí, Juliana, reforçando o agradecimento de todos vocês, tá? E que outras oportunidades a gente tem em breve para contribuir. Parabéns pela iniciativa nessa semana tão importante. Obrigado a todos que estão até agora. Enfim, sempre à disposição. Podem chegar junto, como eu falei, Instagram, tem Agradeço. YouTube, tanto mais aí para contribuir. Maravilha. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que participaram aqui do nosso evento, tá, pessoal? Muito obrigada. Uma boa tarde a todos e até o próximo evento. Até a próxima aí. Obrigado pela presença. Obrigado, Leandro.